Twitter voltou. Então vem comigo entender um pouquinho de como tudo aconteceu. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero conversar de forma super rápida e bem resumida com vocês sobre como o Twitter foi originalmente bloqueado e por que agora ele está de volta. Eu não vou abrir notícias aqui, eu não vou falar sobre quem está certo ou errado ou falar sobre política, eu só vou falar sobre a parte técnica, como as coisas aconteceram e por que agora a gente consegue acessar o Twitter de novo. Então, começando com o começo, o Twitter foi bloqueado por uma decisão judicial, ou seja, pessoas do Brasil não conseguiam acessar o site. Se você acessava x.com ou twitter.com, você simplesmente não tinha acesso ao site. E agora, no momento dessa gravação, que é no dia 18 de setembro, às 6h58 da noite, nós brasileiros temos acesso ao Twitter sem nenhum problema. Inclusive eu tenho ele aberto aqui e fica o convite para que você me siga, então C Vinícius S. Dias. Mas entendido que em algum momento o Twitter não pôde ser acessado e agora ele pode ser acessado, como tudo foi feito? Então vamos lá. A decisão judicial saiu para que o Twitter não pudesse ser acessado por pessoas no Brasil e com isso foi iniciado um bloqueio de forma geral. Esse bloqueio foi feito de uma forma bastante simples. Você, do seu computador, você consegue descobrir qual é o servidor que está servindo um site ou um sistema. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um terminal e eu quero saber qual é o servidor, qual o endereço de servidor onde está o meu site, Dias de Dev. Então eu vou executar o comando dig e o nome do site que eu quero descobrir. Então dias.dev e eu tenho aqui na resposta qual o endereço, deixa eu diminuir um pouquinho do zoom, qual o endereço de IP onde esse site está hospedado. Então repara que aqui eu tenho 4 servidores diferentes onde o meu site está hospedado. Então vamos supor que o site Dias de Dev, o meu blog, seja bloqueado para brasileiros. O que vai acontecer é uma decisão, e aí os provedores de internet vão lá na topologia de rede deles, utilizando toda a tecnologia de redes, e vão fazer com que nenhum tráfego possa chegar até esses endereços de IP aqui. Então basicamente eles bloqueariam esses endereços de IP. E o que foi feito? Eu vou acessar aqui um site que faz exatamente isso que eu fiz, essa busca pelo IP, essa resolução de DNS, né? Como a gente está falando aqui com o público de tecnologia, vamos dar os nomes corretos. Então, essa resolução de DNS, ou seja, a partir do nome encontrar o IP, eu vou acessar um site que faz essa resolução. Eu vou acessar o DNS Check, ou DNS Check. E eu vou fazer x.com, vou fazer a busca pelo x.com. Enquanto ele busca, eu vou fazer o mesmo aqui no whatsmydns.net. Para que vocês verem, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, que o resultado vai ser o mesmo. Então eu tenho aqui um mapa, e repara que tanto no DNS Checker quanto nesse whatsmydns, a gente tem uma rede em comum com vários IPs onde estariam os servidores do Twitter. Então essa 104.244.42 é a rede onde os servidores do Twitter estão. Então, voltando aqui no DNS Checker, repara que todos esses IPs aqui, olha, 104.244.42. E aí, depois, dentro dessa rede, nós temos vários IPs diferentes. Então, o que os provedores de internet fizeram? Eles só precisaram bloquear o acesso a essa rede do Twitter. Dessa forma, qualquer acesso que chegasse a um servidor do Twitter, da forma como fosse, seria bloqueado. Então, como que a gente conseguia burlar isso? Utilizando serviços de DNS. Utilizando serviços de VPN. Porque com o serviço de VPN, o meu tráfego de rede vai passar por outro caminho. Então ele não vai ser bloqueado aqui pelo meu provedor de internet, porque eu vou estar conectado de forma privada, de forma protegida. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando o que é VPN, mas isso já tem muito por aí, eu acho que nem é necessário. Mas basicamente o caminho que eu faria seria outro, não passando por esse bloqueio do meu provedor de rede ou da Anatel. Mas então o que acontece? Por que o Twitter agora está disponível? Um detalhe muito importante de citar é, embora eu esteja conseguindo acessar o Twitter, eu não estou conectado a nenhuma VPN. Então eu, de forma livre, estou conseguindo acessar o Twitter. E por que, se essa rede aqui do Twitter foi bloqueada? Eu vou abrir aqui o meu terminal. E se eu limpar o terminal e digitar aquele comando dig x.com, repara que o endereço que aparece aqui é diferente. Não é aquela mesma rede que a gente encontrou os servidores do Twitter. Inclusive, se eu tentar copiar esse IP do Twitter aqui e tentar acessar, se eu não estiver conectado em nenhuma VPN, eu não consigo acessar esse IP diretamente.
Agora, se eu tentar copiar esse IP aqui, que eu, Vinícius, da minha máquina, estou resolvendo o DNS, eu estou chegando nesse IP. Quando eu tento acessar, repara que eu caio numa página da Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa provedora de serviços de CDN, DNS e alguns outros serviços de rede. Então o que aconteceu? O que o Twitter fez? Eles configuraram o seu DNS utilizando GeoDNS ou GeoDNS, ou seja, DNS baseado em geolocalização, para que acessos vindo do Brasil sejam redirecionados para um servidor lá na Cloudflare. Então agora o Twitter possui também uma infraestrutura lá na Cloudflare, o que originalmente eles poderiam ter somente nos servidores próprios, nos data centers próprios, agora eles também têm um IP lá na Cloudflare. Vinícius, quer dizer que necessariamente eles têm o sistema rodando num servidor da Cloudflare? Claro que não. Podem ter várias formas dessa topologia de rede ser configurada, utilizando o proxy reverso, por exemplo, já seria o suficiente para ter isso daqui sendo acessado, o Twitter sendo acessado através desse IP. Mas basicamente, agora o Twitter tem como endereço de IP um IP da Cloudflare. E agora, será que o governo poderia derrubar esse IP da Cloudflare, por exemplo? Poderia sair uma decisão judicial para bloquear esse IP aqui? O problema é que se você bloquear a Cloudflare, você vai bloquear a internet brasileira quase toda. Claro que é um exagero, é uma hipérbole dizer que vai bloquear tudo, mas existem inclusive sites do governo, sites institucionais do governo utilizam alguma parte do que a Cloudflare oferece. Seja somente a CDN, seja uma parte de segurança que a Cloudflare provê. Então, se você tira a Cloudflare do ar, você tira basicamente até sites do governo. Então, existiu uma jogada bem interessante da parte do Twitter, e de novo, sem fazer juízo de valor de quem tá certo ou quem tá errado, mas foi uma jogada para permitir que a gente consiga esse acesso. Existem notícias conflitantes sobre se a motivação para ter esse IP lá na Cloudflare é para permitir o acesso brasileiro ou se já seria uma migração que aconteceria e a gente conseguir acessar foi só um colateral. E existem notícias conflitantes sobre esses dois pontos de vista, se foi proposital ou não. Mas um ponto que eu acho bem interessante é se eu tirar um pouco do zoom aqui, desse meu What's My DNS ou do DNS Checker, e se eu rolar um pouco para baixo, a gente vai ver que somente o Brasil possui esses IPs diferentes, esse destino diferente, essa resolução de DNS indo para um IP diferente. Então aqui nesses dois sites a gente consegue ver que partindo do Brasil, inclusive se eu não me engano a gente tem até 2 pontos no Brasil diferentes, não aqui acho que nesse site é um ponto só, mas partindo do Brasil a gente tem um IP de destino diferente. Enquanto todos os outros países, todos os outros servidores de DNS estão apontando para aquela rede original do Twitter. Então isso não necessariamente quer dizer que foi feito de propósito somente para permitir o acesso vindo do Brasil, mas levanta essa questão realmente. Mas basicamente o ponto desse vídeo é mostrar como o bloqueio foi feito de forma super simplificada e por que agora a gente está conseguindo acessar. Um último ponto antes da gente encerrar, porque eu disse que seria um bate-papo rápido, até porque um disclaimer que eu deveria ter feito no início do vídeo, eu sou desenvolvedor, eu sou um software engineer, eu não sou profissional de redes, eu não sou profissional de administração de sistemas. Então, obviamente, o meu conhecimento dessa parte de redes é limitado. E o meu foco é te mostrar justamente essa parte para nós, pessoas desenvolvedoras, para nós, pessoas engenheiras de software. Se você entende de redes, você vai saber sobre isso daqui com muito mais detalhes do que eu. Mas voltando ao ponto, existem possibilidades de se bloquear o Twitter agora que ele tem um IP lá na Cloudflare? Em teoria, existe. O Brasil pode, por exemplo, mandar um ofício solicitando que a Cloudflare não permita acesso de brasileiros aos seus IPs, aos IPs do Twitter. Isso seria tecnicamente possível, mas o ponto é, a parte legal disso não é tão simples. E assim como eu não sou especialista em redes, muito menos na área legal, então não vou nem tentar me arriscar nas possibilidades dessa área legal. Mas tecnicamente a Cloudflare seria capaz de bloquear esses acessos. Algumas pessoas citaram em algumas das conversas um bloqueio por DNS. Simplesmente os nossos servidores, os provedores de internet, eles bloquearem o acesso ao DNSX.com, impedir que esse DNS seja resolvido. Mas isso seria muito fácil burlar. Por quê? Muitos provedores, principalmente os maiores, eles possuem seus próprios servidores de DNS.
Então esses servidores de DNS do provedor de internet conseguiriam fazer esse bloqueio. Só que é muito fácil, inclusive é até comum, que você modifique o seu servidor de DNS na sua configuração de rede. No próprio computador, no seu roteador, você consegue modificar qual é o servidor de DNS. Então isso seria ainda mais fácil do que aquela solução que algumas pessoas estavam utilizando, de acessar via VPN. Então esse bloqueio por DNS é possível, mas é muito fácil de burlar. E o bloqueio solicitando a Cloudflare que bloqueie, que impeça o acesso de brasileiros ao Twitter, é tecnicamente possível, mas tem um âmbito legal bem complexo também e que vai dar bastante pano para manga ainda. Mas enfim, essa é toda a confusão na parte técnica do que aconteceu com o Twitter, de novo, sem juízo de valor, sem entrar na parte política, só na parte técnica do que aconteceu. E se você quiser ver mais vídeos sobre uma pessoa que não é de redes falando sobre redes, comenta aqui que eu posso trazer mais vídeos para vocês.